Estamos ao vivo na página do Valente Vereador, aqui no Facebook, e estou trazendo um convidado hoje muito especial. Todos os convidados são especiais, né? Mas este talvez seja um pouquinho mais especial, porque ele está em São Paulo, é um amigo aqui de Porto Alegre, um profissional de alto gabarito, um médico de família, o Eno Filho, Eno Dias de Castro Filho. Boa tarde, Eno, tudo bem? Como estás aí por São Paulo? Boa tarde, Flávio, meu amigo. Estamos aqui na luta. Hoje tem várias coisas acontecendo aí no mundo da saúde. Depois a gente pode comentar. Tá certo, tá certo. E o objetivo dessa conversa, né? Eu estou neste momento eleitoral, assim, da campanha à vereança, e um dos temas muito importantes que a gente traz à discussão é a questão do atendimento à saúde pública, né? Nós temos o sistema privado, né? Que aí ele navega no seu próprio andar, digamos, né? E a questão do atendimento público, né? E o Eno, ele é doutor em epidemiologia também pela URGS, é médico de família, atuou por muito tempo também na saúde do Poço do Murialdo, né? E tem várias inserções assim nessa questão da saúde pública mesmo, no Grupo Hospitalar Conceição, também médico da Secretaria Municipal da Saúde aqui de Porto Alegre, e agora está transferido, está em São Paulo. Até, bem rapidinho, assim, como se deu essa transferência, o que hoje tu fazes aí em São Paulo, para a gente, quem sabe, entender assim, as pessoas que não acompanharam bem essa tua transferência aí para esta mega cidade, né? Como é que tu estavas fazendo o teu trabalho aqui em Porto Alegre e agora o que tu fazes aí em São Paulo? Flávio, na verdade, eu continuo trabalhando também em Porto Alegre. Uhum. Eu trabalho uma parte da semana em São Paulo, uma parte da semana em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, eu assumi, junto ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz, um projeto. Eu sou líder assistencial em um projeto que vincula o Hospital Alemão Oswaldo Cruz ao SUS, prestando, nesse período, durante a pandemia agora, um serviço de telemedicina lá para o povo de Recife, como parte do Sistema Único de Saúde, como parte das atividades necessárias para o cuidado da população lá. Envolve telemedicina, envolve uma coisa que a gente ouviu falar, que é a telerregulação, quando a gente avalia os encaminhamentos que estão sendo feitos dentro do SUS, da atenção primária, para os especialistas focais, vamos chamar assim, e contribui para qualificar esses encaminhamentos de várias formas. Então, mas continuo trabalhando em Porto Alegre ainda também, tem gente minha querida em Porto Alegre. Então, tu ficas um tempo em São Paulo, depois da projeção é que tu retornas para cá, então, esse O futuro a Deus projeção, pertence. não? Futuro a Deus pertence, tá certo. Bem, então, eu falo assim na questão da qualidade do atendimento aqui em Porto Alegre, e a bandeira, assim, né, dos candidatos à majoritária, também a gente pode dizer, os prefeituráveis, né, são 13, só 13 aqui em Porto Alegre, todos propõem, né, uma qualificação do atendimento, já que agora no período da pandemia, até como as pessoas deixaram muitas vezes de recorrer até mesmo aos postos de atendimento com o receio da contaminação do Covid, né? O atendimento ele diminuiu bastante, mas se nós olharmos antes de março, né, as esperas, até mesmo para clínico geral, que sai especialidades, né, esperas de 2 meses ou mais, em muitos casos bem mais, né? Como é que tu vislumbra assim, o que poderia ser feito por uma administração que trabalhe a fim que encare de frente a saúde, não só nas questões econômicas, mas quem sabe na parceria que possa fazer até mesmo com os profissionais da área? Como é que poderia melhorar este atendimento aí, no teu ponto de vista? Flávio, nós temos alguns problemas estruturantes na saúde pública e também na saúde privada, que precisam ser encarados aproveitando o melhor
que a própria ciência, tanto a ciência no sentido mais como as pessoas costumam entender o que é ciência, pesquisa e tal, mas também as ciências sociais, mostram ao longo de muitas experiências internacionais que são coisas que funcionam melhor. Então, uma das coisas que tem muita clareza, já no mundo todo que estuda sistemas de saúde, que funciona melhor, é que nós tenhamos todo o sistema organizado na base daquilo que se chama atenção primária à saúde. As pessoas costumam pensar, bem, são os postos. Não, na realidade, a atenção primária à saúde, claro que os postos são a linha de frente, mas ela inclui a noção, duas noções que eu quero destacar aqui. Uma é de cuidado integral das pessoas, ou seja, nós não estamos falando simplesmente de vacina ou prevenção, como é lugar comum as pessoas pensarem que é o que se tem que fazer em posto de saúde. Nós estamos pensando aqui no cuidado de todo o espectro de problemas de saúde, inclusive de saúde mental, que é algo que afeta muito o nosso povo atualmente, e que se possa resolver cerca de 80%, 85% de todos os problemas de saúde nesse nível da atenção primária. Claro que isso supõe postos que tenham um tamanho suficiente, que tenham especialistas em atenção primária e não qualquer profissional. No caso do médico, é o médico de família e comunidade. E supõe que os outros... E supõe um trabalho de equipe multiprofissional, isso é totalmente essencial, né? Então, ali precisamos ter não só o médico, mas o enfermeiro, o dentista, de alguma forma a presença do psicólogo, do nutricionista, do físico, do farmacêutico, enfim. Uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multiprofissional, Numa ótica interdisciplinar, uma equipe multiprofissional, é assim que a gente costuma dizer. E isso começamos a tentar implantar essa concepção lá atrás, quando iniciou a saúde da família, que em Porto Alegre iniciou lá pelo ano de 94, se não estou enganado. Eu era secretário de saúde adjunto de Porto Alegre, e se implantou as primeiras 30 equipes de saúde da família. De 94 para cá, até hoje, a gente ainda não tem todos os porto-alegrenses podendo ser cuidados por uma equipe de saúde da família. Tem aí, então, o quê? Mais de 15 anos. Não, 25 anos, algo em torno disso. 25 anos. E a gente ainda não tem estrutura de saúde da família para cuidar de todos os porto-alegrenses. Não pensem que eu estou aqui falando só das pessoas mais pobres da nossa cidade. Vocês, dando um pulinho ou estudando um pouco sobre lugares do mundo muito mais desenvolvidos no sentido econômico, até menos desiguais do que o nosso, todas as pessoas têm como referência essa equipe de atenção primária. Não importa se ela ganha muito bem ou não, porque isso é o que resolve melhor os problemas de saúde. E os outros 15% ou 20% de problemas que não podem ser resolvidos ali, a equipe de atenção primária tem que conseguir organizar para que a pessoa chegue onde precisa no tempo que ela precisa. Esse é um elemento, e Porto Alegre tem que dar muitos passos para estar à altura disso. Isso significaria que a gente precisaria ter mais ou menos uma equipe pequena dessas, a equipe mínima, não com todos esses profissionais. Os outros podem circular e visitar vários postos ao longo da semana, mas o núcleo, que seria o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, para cerca de cada 2.000 pessoas, 2.500 pessoas na cidade, precisariam ter uma equipe dessas como referência. Senão, a gente não está... Fala assim, só para entender a questão, o atendimento primário, é aquele cuidado essencial, assim, para ver o que daquela família, daquele núcleo precisa ser encaminhado de uma maneira, digamos assim, bem simples, mas é partindo dali que tudo começa a se resolver. É esse olha só, tem que inverter essa pirâmide que a gente tem na cabeça, e a gente tem que inverter ela, a gente tem que botar a base dela embaixo, ou seja, a grande parte dos problemas tem que ser resolvidos ali. O encaminhamento que tem que sobrar não é nem 20% dos problemas. Tá certo. Então, por exemplo, eu como médico de família, que trabalhei quase 30 anos em Porto Alegre, a gente cuida lá de insuficiência cardíaca, a gente cuida lá de esquizofrenia, a gente cuida lá de insuficiência renal, de diabetes complicada. Então,
essa ideia de que postinho é para prevenção, a palavra postinho fica quase pejorativa. Não, precisamos de unidades de saúde resolutivas para o cuidado integral dos problemas. E aí vem a segunda parte, quer dizer, o que sobra, que não dá para cuidar lá, tem que ser muito bem encaminhado e a tempo oportuno. A realidade que nós tínhamos em Porto Alegre um tempão atrás, nem tão tempão assim, vamos falar aí de menos de 10 anos, era de 3 anos de espera, não era de alguns meses, para algumas especialidades. Por exemplo, ortopedia de coluna, urologista, algumas especialidades levava anos para a pessoa chegar. E aí vem essa segunda solução, que é uma inteligência planetária, mundial, em toda parte a gente já vê isso. É preciso que a telemedicina entre para ajudar a regular os casos prioritários antes, para que eles regular no sentido de dar acesso ao especialista focal necessário. E não mais por ordem de chegada na fila, entende? Então, precisa ter uma inteligência o tempo inteiro olhando para aquelas necessidades de encaminhamento, que é a minoria do que as pessoas precisam. Encaminhar, como eu disse, é menos de 20% dos casos. Tem que ter uma inteligência olhando para aquilo ali, para passar na frente quem precisa mais. E não só quem foi encaminhado há mais tempo. E pensar num modo de resolver, até mesmo por teleconsulta, as situações que não precisam ir presencialmente na frente do especialista focal. Essa inteligência pode interromper. Pode ser uma solução. Eu aponto aí um abraço a Maria Isabel Filipon, lá de Bento Gonçalves, e a Isabel, né? A Beth. Também ao Darlan Freitas, que está em Caçapava do Sul, ele é candidato a prefeito lá em Caçapava, e tenho certeza que está ouvindo atentamente, te ouvindo, porque eu acredito que também no pequeno município, com esta telesaúde, tu pode resolver problemas sem fazer que as pessoas se desloquem em ambulâncias para consultas que poderiam ser resolvidas lá no próprio município, simplesmente com uma conferência médica, não é mesmo, Eno? Exatamente. Às vezes uma teleconsulta triangulada, em que o médico lá do posto de saúde, junto com o especialista focal, atendem ao mesmo tempo, um pela internet e o outro ao vivo, aquela pessoa, e resolve quase sempre os problemas. Então, só que essa inteligência, Flávio, é preciso fazer jus, a atual administração de Porto Alegre implementou em larga medida. Então, tiveram a inteligência, a capacidade de trazer algumas soluções nesse sentido, para encurtar, e já se encurtou muito em Porto Alegre. Algumas dessas situações que antes eram de 3 anos, agora são de poucos meses, para chegar no especialista focal necessário. Então, isso é preciso reconhecer. Para organizar isso tudo para dar certo, também é preciso ter um modelo de recursos humanos para fazer isso funcionar direitinho. E essa está sendo, inclusive, uma polêmica na atual campanha eleitoral, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente contrata as pessoas em quantidade suficiente e do modo mais adequado para que elas permaneçam ali cuidando das pessoas, que não seja um bico, né? Bem, aí, nisso, Porto Alegre tem crises fundas, tá bem? Sim, por exemplo, a questão do IMESF, né? Os profissionais que saíram, que me parece que continuam até dezembro, com outros que foram contratados. A gente não conseguiu estabilizar ainda, a cidade tem que olhar para isso e achar uma solução de longo prazo. Uma solução de curto prazo para aquilo que está acontecendo hoje, mas algo que possa durar e se estabilizar para a cidade. Então, por exemplo, ali no posto da Vila Cruzeiro, na emergência da Vila Cruzeiro, famosa ali, tem um esquema que troca a empresa de terceirização de clínicos a cada poucos meses. E cada vez que chega tem furos de escala. Agora nós estamos vivendo essa situação, lá tem furos de escala há mais de um mês, praticamente. E qual é o vínculo que se criam com as famílias, né, com essa rotatividade toda? Não, e mesmo na nível de emergência, Flávio. A emergência da Cruzeiro está com furo de escala, já vai fazer um mês agora. Com situações em que, às vezes, um médico está dando conta de 5 setores, aí tem que fechar setor. E aquele estresse, não tem como
cara descansar, a população briga, porque como assim o doutor foi no banheiro? Então, sabe, coisas elementares que a gestão pública precisa enxergar e parar de fazer amadorismo, né? Então, às vezes a gente fica pensando se não tem uma prática meio batida no Brasil de estragar o serviço público para depois poder privatizar, sabe? Então, uma coisa... Hoje, a minha candidatura é do PSB e nós estamos numa... A nossa coalizão, digamos assim, com o PDT, da Juliana Brizola, e mais a Rede. E a Juliana Brizola falava exatamente isso, né? Por que privatizar e por que se faz no Brasil? Primeiro, tu deixa a empresa pública bem escrachada, bem danificada, e depois tu vai privatizar. E ainda vende pior, né? Poderia deixar como um atrativo maior para vender bem, pelo menos. Não, mas se faz totalmente ao contrário, né? Vende a troco de banana, não serve para nada. Vende a troco de banana. Na questão da telesaúde, tu disseste que em São Paulo tu faz um atendimento assim e coordena em relação a Recife, né? Como está isso no Brasil, assim como todo? É cada vez uma prática que está aumentando, está sendo uma cultura até mesmo no meio médico. Como é que tu analisas essa questão? Sim, certamente a gente não vai voltar ao ponto de antes. A telemedicina veio para ficar. O que é necessário é entender bem direitinho as situações em que ela se aplica e as situações em que ela ainda não se aplica, em que ainda é necessário uma atividade presencial para que o cuidado seja bem feito, né? Então, assim, na verdade, o Brasil começou a estruturar uma experiência em telemedicina de larga escala. Em 2005, eu participei da primeira reunião. Na época, eu era diretor científico da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Participei da primeira reunião lá na sede da Organização Pan-Americana da Saúde, em Brasília, final de 2005, quando se criou o projeto Telesaúde do Ministério da Saúde. Então, era o governo do Lula, eu acho, e se estabeleceu 9 núcleos piloto. Depois teve toda uma história, que eu não vou gastar aqui nosso tempo contando, mas que hoje existe uma dinâmica importante que põe os chamados 5 hospitais de excelência do Brasil, assim reconhecidos pelo Ministério da Saúde, que é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ao qual eu estou vinculado, que é o Moinhos de Vento, em Porto Alegre, que é o Einstein, o Hospital do Coração e o Sírio-Libanês. Esses 5 hospitais, que têm algumas isenções tributárias, eles se obrigam a colocar esse valor das isenções tributárias a serviço de projetos do Ministério da Saúde. O nome disso, se alguém quiser pesquisar depois da internet, é PROAD-SUS. Então, o PROAD-SUS é esse sistema. Então, esses 5 hospitais hoje estão muito empenhados e nos próximos 3 anos tem projetos de larga escala para abranger muitos lugares do Brasil. Já são abrangidos, acho que hoje, não sei se são 6 ou 7 capitais. Mas isso vai se multiplicar nos próximos 3 anos para colocar essa excelência desses hospitais a serviço do Sistema Único de Saúde, qualificando a atenção primária via telemedicina. Então, essa é uma coisa que nós vamos ver acontecer no Brasil cada vez mais. É irreversível e só precisa ser bem feito, né? Não pode se transformar em... sei nem qual é a palavra mais adequada. Não pode se transformar num negócio para explorar algumas pessoas, para elas fazerem consultas de 5 minutos pela internet, ganhando alguns cruzeiros, eu ia dizer, alguns míseros reais, fazendo os trabalhadores da saúde virar essa mesma desgraça que já é hoje a vida dos entregadores, que não para, e tal, trabalha de casa. Bom, mas deixando de fora, que é um risco importante, essa prática de superexploração dos profissionais de saúde, com qualidade e com padrões de dignidade, esse recurso da telemedicina veio para realmente fazer a gente dar saltos adiante. Mas é uma coisa que me parece até mesmo revolucionária, né? Porque um médico com essa conversação, né, pode resolver um problema, ter uma ajuda assim que seja significativa
né, no encaminhamento de uma situação com o paciente, né, e aí o aspecto positivo dessa pandemia é justamente esses estreitamentos das relações online, né, e vai dar encontro dessa situação, né, ou seja, seria uma qualificação muito importante mesmo, né? E já existe, Flávio, aparelhos, e se as pessoas pudessem ter isso em casa, e isso seria uma obrigação do próprio Estado, que tu pode colocar no peito da pessoa e o médico lá pela internet ouve o batimento cardíaco melhor do que se ele tivesse pondo um estetoscópio. Põe no ouvido, o paciente põe no seu ouvido, assim, e o médico lá enxerga na tela e sabe dizer tem inflamação ou não tem inflamação no ouvido. Nossa. E assim, várias outras coisas. Só que a gente prefere dar isenções milionárias da dívida das empresas com a Previdência e fazer politicagem e coronelismo com o que é recurso público. E aí esses valores não chegam para as pessoas, né? Esses equipamentos não chegam para as pessoas. Mas eu acredito que a gente tem que ter essa esperança que tem, colocar um pouco mais a vida a serviço dos outros, mesmo que seja, às vezes, dando uma guinada, sendo candidato a algum espaço, e buscar lá que o Estado esteja a serviço das pessoas e não a serviço das negociatas, né? Uhum. Eu só vou avisando um pouquinho os nossos ouvintes ou telespectadores, né? O Fabiano também está na nossa audiência aqui, um grande abraço a todos que estão conosco neste momento aqui. O Eno terá que nos deixar às 18h30, mais ou menos por aí, né, Eno? E eu te perguntaria assim, o teu doutorado é na epidemiologia, né? Tu estás agora no centro do país, nós estamos num período em que, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, agora nós estamos com a tendência de aumentar a temperatura e as doenças respiratórias, e o coronavírus é um tipo de doença respiratória, tendem a diminuir. Como é que tu estás prevendo, e aí te peço uma relação também com a Europa, que é o oposto na relação do clima, e lá os casos voltam assim como sendo a segunda onda. O que tu sente assim em termos de Brasil? Nós poderemos pegar esta segunda onda ou a vacina vai nos safar dessa perspectiva? Como é que tu estás vendo, Eno? Olha, Flávio, a gente, na verdade, não deixou a primeira onda ainda, né? A gente está num platô muito elevado. Aí em Porto Alegre, nossa, eu estava de plantão esse fim de semana em Porto Alegre, todas as emergências estão lotadas, todas, privadas. O próprio Moinhos hoje foi informação de que a UTI do Covid do Moinhos está lotada, né? Ou seja, não tem como receber paciente no Moinhos. É isso aí. Então aí, Flávio, na verdade, a primeira coisa é assim, ó, tem que varrer a ideia de politicagem com vacina. Não importa de onde a vacina venha. A China é um polo de alto desenvolvimento tecnológico hoje em saúde, em internet, em tecnologia de qualquer tipo. Se nós vamos ficar como país dizendo que nós queremos uma vacina que tenha cor ideológica, nós estamos sendo o atraso mais nocivo que a nossa população pode ter. Então, nós precisamos da vacina já. Ela vai estar disponível em janeiro ou em fevereiro. É fundamental. É fundamental. E aí, então, de repente, a gente pode passar, talvez assim, evitar esse segundo momento, assim, que seria bem preocupante, né? Então, talvez o cenário seja um pouco mais positivo e, evidentemente, a gente tem que manter o cuidado, né? Porque também, às vezes, as pessoas passam a ideia de que, não, agora vamos arrefecer, já podemos ir a um bar, já está as fundamental abertas, mas não dá, né? O cuidado Duas precisa coisas, ser mantido. Eu diria que 3 coisas são fundamentais, bem rápido. Não estou acostumado a falar tanto sem parar, então já vi aquela tossezinha aqui. Primeiro, não ter preconceito político, geográfico, de nenhuma forma. O mundo precisa se unir e não construir muros. Nós precisamos do mundo unido. Segundo, nós precisamos que o nosso Estado passe a ter uma política de renda mínima digna para toda a população, porque nós vamos enfrentar muitas dificuldades por conta do impacto da pandemia na economia. E não adianta, não tem saída de ficar pensando que
cada um por si. Não. É um por todos e todos por um, senão a gente não vai sair disso civilizadamente. E terceiro lugar, nós precisamos de diálogo. Nós precisamos sair de um momento em que se fabricam brigas. Nós precisamos tratar dos problemas reais que existem. E aí, se a população toda dialogar, vai perceber que precisa continuar se cuidando. Não vai ficar nessa história de o meu líder diz que azar, que é só uma gripezinha, então eu vou para o baile. Não, a gente precisa dialogar em torno dos argumentos, né? Desarmar os corações e entender o que é necessário fazermos juntos nesse momento. Eno, para fechar esse nosso bate-papo, um outro tema que eu sei que tu tocas de uma maneira muito legal, com profundidade, é a questão da espiritualidade na saúde, né? Então, assim, uma pincelada tua sobre o que significa esse termo quando se atende alguém, e tem também essa ótica de espiritualidade na saúde. Um abraço ao José Luiz Tabajara Chamum, também, que está na nossa audiência. O Fabiano Ramos diz que o Hospital de Gravataí está com lotação 100% dos leitos para a Covid. Então, essa questão da espiritualidade na saúde, o que é e quais são os aspectos positivos que advêm dela? Aí tu abrisse um leque gigante, né? Mas eu vou... eu até prometo que essa nossa primeira live é um início. Depois nós vamos fazer um outro assim, com esse enfoque, porque é um tema muito legal de ser tratado. Então, duas coisas para deixar um aperitivo. Primeiro, os brasileiros têm crenças muito profundas na sua vida. E se os profissionais de saúde não conseguirem abrir espaço para que as pessoas também falem das suas necessidades espirituais ou de como as suas crenças estão impactando aquele sofrimento de saúde que elas estão tendo naquele momento, ou como as suas crenças são um apoio para ela enfrentar aquele problema de saúde, os profissionais não vão conhecer as pessoas como elas são. E tu não consegue cuidar direito de alguém que tu não conhece bem. Então, esse é um elemento. O profissional de saúde precisa abrir espaço para a pessoa se sentir à vontade e trazer esses elementos para dentro da consulta para poder ser ajudada e para o profissional poder alavancar que ela use as suas crenças de uma forma positiva. Porque sempre também a pessoa pode usar as suas crenças de uma forma negativa, não vamos ser ingênuos. Ela pode pensar, eu estou sofrendo porque Deus não gosta de mim. Né? Então, o profissional precisa deixar que todo o problema da vida da pessoa venha para a consulta, para poder cuidar dela de verdade como ela é. Esse é um aspecto. E o segundo aspecto, que fica ainda também de aperitivo, é que eu sugiro muito que as pessoas procurem ler sobre como as pesquisas científicas já demonstram hoje que as pessoas que valorizam mais as suas crenças procuram ser mais coerentes com as suas crenças, procuram entregar-se mais a essa busca de união entre nós e com o transcendente. Essas pessoas vivem mais tempo e superam melhor as doenças. Isso é algo que já está super provado, até mesmo para cardiopatias graves, para câncer, para pós-operatórios. Então, vamos dar cidadania para essa conversa, né? As crenças espirituais das pessoas não são mais só um assunto privado delas. A saúde, a medicina, tem que enxergar isso e ajudar que isso seja um ponto de apoio para a saúde mesmo. Claro, mas o nosso tempo mesmo estando acabando, eu só quero dizer o seguinte: eu quero te parabenizar pela tua iniciativa de trazer conversas importantes para dentro desse teu momento de campanha. Porque se a campanha eleitoral for sempre para as pessoas só um momento de atacar as outras, né? Então isso significa que a gente não está evoluindo como sociedade. Não deixa de ser importante denunciar o que está errado. É muito importante denunciar o que está errado, e até fiz isso um pouquinho aqui misturado no meio da minha conversa com vocês. Mas trazer pessoas para ajudar a gente a refletir e tomar rumos na sociedade é um serviço que tu já prestas agora como candidato. Eu imagino como tu vais poder prestar um bom serviço depois de eleito. Tomara, Eno, tomara que as suas palavras
sejam ouvidas e que vá adiante. Mas, sem dúvida, esse é o foco, né? Esse é o foco, a busca do bem comum. Eu digo assim, e esse é o meu projeto também, chegando à Câmara de Vereadores, ela se centra e se foca justamente em querer buscar soluções. E digo mais, e se essas soluções vierem na colaboração, na cooperação com os demais pares, podemos dizer, os demais colegas de legislativo municipal, são 36 cadeiras, eu serei uma, teremos outros 35 para conversar, quem sabe alguns de partidos com semelhantes ideias e outros de outras ideias, mas às vezes a ideia do outro também pode colaborar e muito. E na gestão também cooperativa e colaborativa com o executivo, e em particular no nosso caso aqui agora com a saúde, né? Então esse é o rumo, é o norte, para que a pessoa lá na ponta sinta efeitos positivos. Eno, muito obrigado pela tua atenção aí, meu amigo. A Ceci Martins também diz, estamos juntos. O Zé Luiz Tabajara Chamunte manda um grande abraço, né? E a Beth Filipão, lá de Bento Gonçalves, também manda outro caloroso abraço. Tudo de bom aí em São Paulo, e vamos nos falar em breve aí, aprofundando esse tema da espiritualidade. Eu lembrei que o cardiologista Fernando Lucchesi também é outro que sustenta essa questão assim, de que pessoas espiritualizadas, que reconhecem o seu transcendental, encaram melhor os seus problemas de saúde e, inclusive, melhoram de uma maneira com mais eficácia, podemos dizer. E se quando há algo pior, também ao aceitar, também vão além em todas as situações, inclusive com seus familiares. Um grande abraço, Flávio. Um grande abraço e até a próxima vez, tá bem? Obrigado. Esse o Eno Dias de Castro Filho, Eno Filho, né? Falando conosco lá de São Paulo, sobre, então, a questão da saúde como um todo, né? E o Fabiano diz buenas, né? A questão da saúde no Brasil, ele que faz a telesaúde com Recife, né? A partir de São Paulo, mas aqui continua vinculado também aos serviços de saúde aqui em Porto Alegre, na área do grupo hospitalar Conceição. E ele é doutor em epidemiologia, né? Ou seja, ele aposta e tem a convicção de realmente nós precisamos acreditar e querer a vacina contra o Covid, independente de onde ela venha. E, inclusive, a própria China, ela colabora com diversos insumos para outras vacinas. Então, é muito natural que a China seja um parceiro importantíssimo também para que o Brasil desenvolva essa vacina com parceiros, com laboratórios parceiros, com hospitais parceiros em outras partes do mundo, mas, sem dúvida, a imunização vindo, né, que ela vem escalonada a partir de janeiro, quem sabe, ou fevereiro, nós estamos agora já em novembro, né, sábado, domingo já é 1º de novembro, ou seja, temos novembro e dezembro para chegarmos em 2021, e aí a questão toda começa a ser mais equacionada neste particular da pandemia, né? Então é um aspecto muito importante e fundamental, e por enquanto nós temos que ter a consciência, né, que ainda estamos no momento de pandemia, embora as nossas vidas já estão assim mais que voltando ao normal, assim, os relacionamentos, alguns eventos, as relações de trabalho, o futebol, brincadeira, aquela pelada do final de semana ou durante a semana à noite. Eu, por exemplo, jogo às vezes ao meio-dia, mas tudo tem que ter o cuidado, né? Tem que ter este novo normal, ou seja, a gente precisa se cuidar, né? Precisa usar álcool gel, precisa usar máscara, né? Precisa ter um distanciamento para que não venhamos a nos contaminar. E essa questão, assim, eu provoquei essa live com o Eno justamente para que a gente discuta mais como evoluir na questão da qualidade do atendimento do SUS. E ele falou esse atendimento integral, o cuidado integral, com uma atenção primária que resolva os problemas já neste
atendimento. Então, esse é o foco principal de uma Secretaria da Saúde, né, que precisa evoluir cada vez mais nesse sentido. E na relação de um outro problema que também é grave no Rio Grande do Sul, e acredito que pelo país, que é a chamada ambulancioterapia, ou seja, trazer os pacientes do interior para o atendimento de média e alta complexidade nas casas de saúde aqui da capital. Ou seja, os hospitais, é fato isso, eles atendem 60% de pacientes vêm do interior do estado, né? Ou seja, é um número muito alto e, como ele falou, na questão da telemedicina, muitos desses atendimentos, com certeza, podem ficar nas suas regiões de origem, ou seja, com resolução, com encaminhamentos mais definidos, a partir de uma telesaúde, que deve ganhar ainda mais força, já que nesse período da pandemia, o que a gente mais teve de intenso, de fortalecimento, foram as questões online, né? O atendimento, a conversação online. A Joanita também se manifesta aqui conosco. A Joanita, deixa eu localizar o comentário dela, está aqui. Está aqui, a Joanita diz parabéns ao Flávio e ao Eno. O Joel também parabeniza a dupla e um forte abraço a Cleci, também a Cleci Martins. Eno, que saudades, fico muito contente por compartilhar teus conhecimentos conosco. Então está aí esta live, tratando da saúde, qualidade de atendimento no SUS. E anuncio para quinta-feira, amanhã, às 22 horas, uma nova live. Eu faço também uma abordagem na área da saúde, só que desta vez com um psicólogo, né? Com o psicólogo Deroni Sabe. Ele também ele é psicólogo, né? Então ele vai abordar a questão da ansiedade. Será que é inevitável a ansiedade? Vamos ver, vamos abordá-la, vamos ver como nós trabalharmos com as nossas próprias ansiedades do dia a dia, e a questão da pandemia, com a questão do confinamento, né? A ansiedade, em alguns momentos, digamos que foi lá em cima, né? Por isso que muitas pessoas comeram mais, né? Já que fizeram menos exercícios também. Ou seja, esse item, ansiedade, é afeito para todos nós, né? E então ele vai nos explicar melhor e nos dar dicas como a gente pode conviver melhor com a ansiedade. E no final da live teremos ainda um presente, um relaxamento, já que o Deroni Sabe é mestre não só na questão de relaxamento, distanciamento, mas também de hipnose. Então ele tem uma linguagem que nos leva de uma maneira muito bacana e profunda, assim, a uma harmonização total da nossa psique. Tá bom? Grande abraço, vou encerrando esta live de hoje. Amanhã, às 22 horas, nos encontramos aqui na página do Valente Vereador. Tá bem? Grande abraço a todos, até breve.